Imposto para os super ricos. Foi isso que o governo federal anunciou inicialmente. Porém, quando a medida do IOF foi divulgada, não foi bem isso o que foi visto por aí. Acontece que o governo utilizou de táticas de comunicação para implementar aquilo que ele queria. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eric Mota, sou jornalista e hoje eu quero falar com vocês sobre essa medida do governo federal. Vamos ler aqui a manchete do UOL. Entendo que mudou no IOF ponto a ponto. Após decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, famoso IOF, para diversas operações, o governo voltou atrás em alguns pontos na noite de ontem. Entendo que mudou no IOF ponto a ponto. Repare, a matéria que eu estou lendo aqui é uma matéria que já anuncia uma mudança. E eu vou falar com vocês sobre os bastidores que podem estar por trás disso também. Vamos lá, o que muda no IOF? Cartões de crédito e débito internacionais, a alíquota era de 3,38, passa a ser 3,5, cartão pré-pago internacional, cheque de viagem, também teve um aumento, teve remessas de recurso para contas no exterior por contribuinte brasileiro, teve ali um aumento da alíquota, essa aumentou muito de 1,1% para 3,5%, aí o governo voltou atrás e manteve em 1,1% e por aí vai diversas alterações, vou deixar no link aqui na descrição. Vamos ler agora uma outra matéria, que é a matéria que foi publicada pela agência governamental, Agência Brasil. Vamos lembrar, a Agência Brasil é uma agência de notícias que pertence ao Estado brasileiro. O governo padroniza alíquotas do IOF para arrecadar 20,5 bilhões. Agora o governo está pensando na arrecadação. Quando a gente vai para a agência governamental, está sendo repassado para a população que o pensamento é na arrecadação. Grande parte da população acredita que quanto mais se arrecada, mais se investe no bem popular. Então, se eu arrecado mais dinheiro, mais eu invisto em saúde. Se eu arrecado mais dinheiro, eu invisto mais em educação. Eu arrecado mais, invisto mais em segurança. E como o governo colocou que esse aumento na arrecadação se daria na taxação dos super ricos, apenas os super ricos pagariam, isso acaba sendo degustado de forma leve, palatável para grande parte da população que não pertence aos super ricos, assim como eu não pertenço, provavelmente você também não, e que precisam dos serviços estatais. Essas pessoas, boa parte delas, acredita que está tudo bem, tira dinheiro dos super ricos e investe ali nos mais pobres. Eu me recuso a entrar em juízo de valor se você taxar super rico é correto ou não é correto, porque esse vídeo não é um vídeo focado no impacto econômico das medidas do governo. Eu quero falar com você sobre uma coisa que o PT domina com maestria, e isso aqui não é uma crítica. Antes, essas horas já deve ter petista me xingando, mas isso aqui não é uma crítica, e agora tem bolsonaristas me xingando. É apenas fato. O PT é o partido do Brasil que melhor domina a comunicação de massa. Institucional, que eu digo. Institucional. Porque quando a gente vai para a comunicação de massa, eu citei agora há pouco o Bolsonaro. Nós temos o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se comunica com a massa de um jeito chulo, de um jeito simples, de um jeito parece ser mal feito, mas que impacta. E, afinal de contas, a mensagem boa é a mensagem que impacta. Então, temos uma mensagem plastificada, que vende muito bem, que é a do PT, uma mensagem mal entregue, feia, mas que também entrega muito bem o que ela quer. Você entende? É isso que os políticos dominam, a forma de se comunicar com a população. Vamos lá, vamos fazer aqui um exercício mental. Digamos que quando Fernando Haddad fosse anunciar essa medida, ele falasse assim: seguinte, pessoal, nós vamos aumentar as alíquotas para quando você for comprar produtos no exterior, for usar seu cartão de crédito e tudo mais, e essa medida vai aumentar a nossa arrecadação aqui do governo federal em 20,5 bilhões de reais. Como isso seria visto? Pela própria base do governo. Mas como que o governo embalou essa notícia?
Seguinte, pessoal, nós vamos taxar os super ricos. Super rico no Brasil vai pagar mais. Ponto. Como isso é visto pela base governamental? Como isso é visto por aqueles de centro-esquerda, de esquerda? Aqueles eleitores de Lula. Opa, o Lula prometeu isso, que ele ia diminuir o imposto para quem era mais pobre e aumentar para quem era mais rico. E aí, quando o Haddad chega e fala, vamos aumentar o imposto para os super ricos, 30 e poucos % da população, o apoio do governo sempre gira em torno de 30, 35, chega a 40, mas essa é a média que o PT tem se mantido, que é a mesma média até que o Bolsonaro se manteve por grande parte ali do seu governo. Isso é aceitável. Porém, a outra parte da população não gostou da notícia e foi investigar. Não gostou de saber desse aumento e foi investigar. E descobriu-se que, na verdade, o governo estava dando uma roupagem bonita para aquilo que ele queria dizer. Os super ricos vão pagar mais porque super ricos é quem mais utiliza produtos exterior, compra, faz transferência bancária, pega dinheiro que ganha no Brasil, manda para fora e vice-versa. Então esses caras iam pagar mais? Sim. Porém eu, Eric, que tô longe de ser super rico e compro um curso do exterior, também vou pagar mais. Porém você que de repente é uma dona de casa e quer fazer uma compra daquela blusinha que vem de fora e vai passar ali no crédito, também vai pagar mais. O estudante de classe média que ganha ali R$4.000, R$4.500, o estudante já deve ganhar bem menos, o estudante, né? Mas a pessoa de classe média que acabou de se formar ganha R$4.500. Um jornalista, vamos supor, e aí ele vai fazer uma viagem de um mês no exterior e precisa usar cartão de crédito, esse cara vai pagar mais. Ou seja, não são apenas os super ricos. Mas repare que o governo, ele não falou somente agora sobre a taxação dos super ricos. Olha quanto tempo o governo está falando disso, preparando essa medida. Comunicação é isso. A comunicação, você impacta as pessoas pensando naquilo que você quer que elas sentem. O governo, ele fez o anúncio dos super ricos pensando exatamente quem era o público que ele queria impactar. Ele sabia que a Faria Lima ficaria pé da vida com ele. Ele sabia que a classe média alta no Brasil, que jura que um dia vai ter 20 milhões de reais, ficaria puta com ele. Ele sabia que essas pessoas, que de repente, muitas pessoas que hoje estão trabalhando com carro de aplicativo, mas que acreditam que por mérito um dia vão ter 3, 4, 5, 6 milhões de reais, já ia ficar puta com ele. E aí o que ele fez? Ele trouxe o discurso para super rico. Porque ele sabia que muitas dessas pessoas não iam entender. Eu não ia editar esse vídeo, mas daí me ligaram e eu tô gravando pelo celular. Agora eu botei no modo avião. Vamos lá. O governo sabia que muitas dessas pessoas que estavam nessa fase de transição, ou que sonham um dia fazer a transição de classe social, iria contra ele. Então ele meteu um super rico. Por quê? Até a pessoa que acredita que mesmo hoje ela sendo classe média baixa, ou mesmo classe D, classe C, classe E, que acredita que pode vir a ser rico ou super rico, ela encontraria alguém que falaria para ela, cara, você ganha R$2.000, você tem um carro financiado, não é você que o governo quer atingir. A questão é, o governo, de uma forma indireta, levaria as pessoas a passar uma informação falsa para o motorista de aplicativo que sonha um dia em ser rico. Falando, não é você que o governo vai atingir. Por quê? O layout que o governo apresentou, a roupagem, o discurso que o governo apresentou é que é taxando de super rico. Grande parte da população não vai ler. E aí, beleza. E aí, impactou, deu repercussão negativa, o que o governo faz? Então a gente recuou. Agora o projeto passa a ser mais palatável. E o que te garante que o projeto, desde o início, não era exatamente esse? Você compreende? Essa aqui não é uma crítica ao governo federal. Essa aqui é uma análise de como o governo utiliza da comunicação para atingir o objetivo que ele quer. E é exatamente isso que eu quero te convidar a refletir daqui em diante quando você for se comunicar. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero esse objetivo aqui, você tem que fazer um planejamento. Eu vou falar em público. Qual é o sentimento que eu quero gerar no meu público? Ainda nessa semana, eu estava dando uma mentoria
para um grupo de operadores do mercado financeiro, inclusive, coincidentemente. Eles são traders e eles estão com dificuldade para falar em público e então estou fazendo uma mentoria com eles, ensinando eles a se comunicar. E uma das primeiras lições que eu falei para eles é que eles têm que aprender a contar história. Dentro desse pacote de contar histórias, o primeiro elemento primordial, que são 8 EPs ali, que toda boa história precisa ter, você tem o primeiro. Qual é o primeiro? Você pensa no sentimento que você quer gerar com a sua história. É isso que o governo fez. Quando ele fala, eu quero taxar super rico, ele pensou no sentimento que ele iria gerar. Mas um passo a mais, ele não pensou apenas aleatoriamente. Ele pensou no sentimento que ele queria gerar no público em específico. Que eram quem? Que eram quais pessoas? O público que está na base dele. Porque é esse público que ele precisa. O governo precisa de 35% da população favorável a ele. Ele precisa de mais 16% que não o odeiem com veemência. Os outros 49%, ele não precisa de apoio. 51%, com 35% vou votar em você embaixo d'água. 16% eu voto em você a depender do adversário, é o suficiente para uma reeleição. Você compreende a linha de raciocínio? Então, quando você for pensar na sua comunicação, você vai fazer exatamente isso. Eu vou gravar um vídeo para o Instagram. Qual a história que eu vou contar? Qual sentimento eu quero gerar com essa história? Você vai utilizar a tática de comunicação que o Partido dos Trabalhadores utiliza. Eric, mas eu sou do Bolsonaro. Eu sou, sei lá, agora tem do Pablo Marçal. Mas eu sou da rebimboca da parafuseta. Tanto faz. Não tem nenhum partido. Eu tô falando de partido, não tô falando de pessoas. Por exemplo, Pablo Marçal é um exímio comunicador e estrategista digital, mas não é disso que eu tô falando. Não existe nenhum partido no Brasil que se comunique melhor do que o PT. Ah, Eric, mas eu não gosto da comunicação dele. É porque ela não é para você. Eu te garanto que os petistas, que a centro-esquerda gostam da comunicação petista. E isso é tudo que o PT precisa. E reparem, eu não estou falando que o PT é do bem, não estou falando que o PT é do mal, não estou falando que taxar super rico está certo, taxar super rico está errado, arrecadar 20 bilhões, pagar imposto. Estou falando, o partido utilizou da comunicação para gerar o sentimento que ele queria, mesmo não sendo verdadeiro a mensagem que ele passou. Ele gerou o sentimento que ele queria, ele botou a militância para defender ele, falando, você no Twitter, né? Você não vai ser impactado, para de defender os super ricos. Mesmo sendo uma outra história, depois ele recua ou finge que recua, porque ninguém garante que o projeto que ele já queria era o que está aí. Eu tenho uma ótima história sobre isso. Eu tenho 2 minutos para contar, porque o Luigi vai entrar ao vivo em 2 minutos aqui no escritório, com os meus equipamentos que eu estou usando. Em resumo, eu estava no Congresso Nacional, eu vi um parlamentar me falar no corredor como seria o acordo que ele tinha acabado de firmar com Rodrigo Maia. Na época, o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados. Ele entrou no plenário, ele já tinha falado, a gente fechou o acordo, vai ser assim, vai ser assada a votação. Ele entrou no plenário e fez um teatro com o Rodrigo Maia. Presidente, espera um pouquinho, eu tive uma ideia agora aqui de uma articulação, e aí daqui a pouquinho, me dá 2 minutos, presidente. Rodrigo Maia deu, ele voltou, não, porque nós conversamos, presidente, eu não sei se o senhor está de acordo, e apresentou o próprio acordo que ele tinha me falado antes dele entrar em plenário. Isso eu vi presencialmente. Então é normal esse tipo de coisa na política, tá? Não se assombre, não se assuste. Isso acontece a rodo. A rodo. Eu tenho vários outros exemplos do meu tempo de Brasília que eu posso te contar em outro momento. A lição de hoje é, quando você for contar uma história, qualquer vídeo que você vai fazer é uma história, tá? Quando você for contar a história, pensa no sentimento da história que você quer contar e qual público você quer impactar. Fez isso, você vai estar utilizando da mesma estratégia de comunicação que o partido que mais tem sucesso com sua comunicação institucional consegue ter. Um partido envolvido em escândalos durante anos, continua no poder com muitas pessoas fiéis a ele. Aprenda, independente do seu espectro político, aprenda a pescar as coisas e pegue as lições daquilo que está acontecendo e aplique na sua vida. Utilize a estratégia petista, seja você do espectro que for, para quando você for contar as suas histórias e vender os seus produtos. Claro que eu não aconselho ninguém a sair por aí mentindo, né?
Mas acho que você entendeu o recado que eu queria dar. Se inscreva aqui no canal, deixa uma dica, qual vídeo você quer? Quer mais vídeo de dicas de comunicação? Quer que eu desconstrua estratégias de comunicação? Seja do governo, seja de empresas, seja de palestrantes. O que tem de vendedor de curso aí que eu posso fazer live, react, explicando para você cada gatilho mental que ele tá tentando utilizar? Não falta. E eu quero fazer muito vídeo assim, sem edição, ou com mínimo, né... senhor que me ligou aqui. Eu quero fazer muito vídeo assim, sem edição, apenas conversando, porque como eu quero passar lições de comunicação, nada mais justo do que eu mostrando como eu me saio até quando eu erro durante uma gravação como essa, por exemplo. Beijo, se inscreve, ativa o sininho, até a próxima. Luigi, tô desligando. Tchau!